E você aí em casa, você acessa YouTube? Claro que sim, né? Todo mundo hoje dá uma olhadinha, vê algum canal e outro e tal. Mais que um site de compartilhamento, ele virou um canal de comunicação. E também uma possibilidade de carreira. Isso mesmo, é tão promissora que já existe empresa para promover os YouTubers fora da rede. O Metrópolis foi conversar com essa galera. Talvez você não conheça nenhuma dessas pessoas, mas elas são as celebridades do YouTube. Hoje em dia, um menino de 7, 8 anos, ele quer ter um canal no YouTube. Ele não quer mais ser cantor de rock, ele não quer ser mais galã da novela, ele quer ser um YouTube. Lembra do bonequinho do Power Rangers, que virava a cabeça, se apertava assim, fazia assim? Um dos pioneiros nesse segmento foi o nerd PC Siqueira, que fazia vídeos só para mostrar para os amigos. Se ele virasse a cabeça, ele ia tirar tipo o capacete e aí... Oi, gente! O vídeo de hoje começa... Agora é a vez da segunda geração de YouTubers. No topo da lista dos mais assistidos está a Kéfera, com o canal 5 Minutos. Todo mundo sempre tem uma história de ter achado dinheiro. Eu nunca fui essa pessoa. Nunca. O sucesso dos vídeos extrapolou a rede. Ela já lançou livro, que virou best-seller, com mais de 300 mil cópias vendidas, e vai fazer um filme. Quem também aproveitou o sucesso virtual é o Pedro Rezende. Ele já escreveu 2 livros, aumentou em 50% o faturamento com participações em eventos e tem mais de 7 milhões de seguidores no YouTube. 125 moedas. É tanta audiência que tem empresa especializada em lançar os YouTubers no mundo real. Fazer com que a carreira do menino que está ali dentro do quarto dele ganhe sequência, né? Não fique somente num fenômeno. Na maioria dos casos, a gente pega o artista, a gente traz um roteirista, a gente traz um diretor, a gente monta o espetáculo como um todo. Qual é a senha do Wi-Fi? A gente tenta administrar as coisas sozinho, mas aí chega um momento que não dá. Chega uma hora que sai do controle da gente. Aí a gente começa até a perder dinheiro também. Né? E depois que começamos a trabalhar, ele começou a crescer 1 milhão de inscritos a cada 40 dias. Sem parar, só crescendo. A cada 40 dias ele aumentava 1 milhão. Hoje ele tem uma média de 25 a 35 mil inscritos por dia. É muita coisa. Humor, culinária, Olha só que maravilha para fritar. maquiagem, Me desculpe, mas eu vou trocar a cor do lápis que eu usei na linha d'água. moda, Ele é todo pra roupas penduradas. histórias do cotidiano. Querido, o que eu vou te aconselhar? Daqui a um mês, vai lá e faz outro teste. Vai Tem de tudo no site. Para garantir uma audiência estratosférica, é preciso aliar credibilidade e habilidade. Eu sempre fui mais do que você mereceu. Quem começa no YouTube hoje quer virar famoso e ficar rico? Você começa querendo fazer o que você gosta, né? Mas acho que a intenção final mesmo é ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro. Mas quando você começou, não. Você não achava que ia ganhar dinheiro. Na verdade, quando eu comecei, eu nem sabia que dava pra ganhar dinheiro. Quem dá certo no YouTube é quem faz porque gosta. Porque quando tu começa, tu leva tipo 3, 4 anos às vezes pra conseguir ganhar um salário mínimo com o YouTube. Entendeu? Então, se tu faz o YouTube hoje, principalmente hoje, que tem muita gente, e tu não gosta de fazer, não é uma coisa que tem prazer de fazer, tu não vai dar certo. Mas que coisa bizarra, maluco, eu devo tá ficando louco. Esse boneco tosco era pra ser um porco. Estar na estrada traz um benefício, porque o canal também cresce por estar na estrada. Só que quando você começa a fazer uma divulgação externa, tipo um outdoor, outra divulgação, você atrai a atenção de várias pessoas que nem imaginam. E quando essa pessoa vai comprar, fala, caramba, esse moleque tá esgotado, como? Quem é esse menino? Vai procurar ver, cara, que legal. Então você começa também a aumentar esse poder de influência dele. Então olha a graça aqui, gente. Bora, Rafa! E também ao redor. E para falar mais sobre esse universo de possibilidades quase infinitas, o Metrópolis recebe o jornalista Alexandre Matias, que escreveu um livro documentando uma espécie de morte e ressurreição do PC Siqueira, um dos primeiros, se não o primeiro youtuber do país. Boa noite,
Alexandre Matias. Prazer Que estar aqui. história é essa? Que livro é esse? A Morte aí do PC Siqueira. Na verdade, me chamaram para escrever esse livro, né? Depois do próprio PC ter sido convidado. O PC não é um dos primeiros youtubers, ele é o primeiro, né? Youtuber no Brasil. E ele não queria escrever um livro porque, por mais que ele pudesse escrever, não é a área dele e, ao mesmo tempo, ele queria trabalhar com alguém que ele já conhecesse e que fosse mais familiarizado com o mundo das letras, né? É o meu primeiro livro e, ao mesmo tempo, eu falei, cara, não quero ser simplesmente um ghostwriter, né? Escrever para as pessoas acharem que o PC tinha escrito o livro, e ele mesmo não queria isso, né? O PC, inclusive, não está aqui porque ele está passando por uma fase, talvez seja uma das fases mais críticas da transformação que está acontecendo com ele, que a gente até fala um pouco mais sobre essa transformação, mas ele é conhecido como o youtuber vesgo e ele está, nesse fim de semana, fazendo uma cirurgia para deixar de ser o youtuber vesgo. E você acha que aí não vai ser a morte efetivamente de uma imagem e começar uma outra? Então, a brincadeira da morte do PC, que é o título do livro, chama A Morte de PC Siqueira, é justamente essa. Eu comecei as primeiras vezes que a gente se encontrou para falar sobre o que poderia ser o livro, a gente tinha uma preocupação. Primeiro que eu não queria, além dessa questão autoral, eu não queria simplesmente pegar os vídeos dele e colocar num livro, como a maioria dos youtubers fazem, né? O que o próprio PC chama de fan service, né? Fazer exatamente aquilo que o fã espera. E ele é um cara que é conhecido por ser provocador, por ser um cara que está sempre fugindo do que se espera, e a gente brincou com isso. Como é que a gente pode mexer com essa... Sabe, deixar de fazer um livro de youtuber que não seja exatamente o que está todo mundo fazendo. E a gente brincou com isso, né? Eu comecei a provocar ele, alguns encontros que a gente teve antes da gente criar o conceito do livro, o quanto que ele está associado ao YouTube, o quanto que ele está associado à internet, o quanto que a personalidade dele é criada ao redor disso. E se você não tem internet, se ele sai da internet, muda isso. Se ele morre. Pois é, exato. Ele saindo da internet, significa que o PC está morto? Será que ele é uma personalidade que existe na internet? E, ao mesmo tempo, eu já cubro tecnologia há um bom tempo, eu consegui usar isso como uma forma de poder exercitar algumas preocupações que não só eu, mas o próprio PC também, mas acho que a maioria das pessoas tem em relação a essa vida digital que a gente vive hoje, né? Inclusive, a gente tem um vídeo do próprio PC, para a gente até ilustrar um pouco... Eventualmente, quem não conhece o PC, acho muito difícil, né? Porque, como você falou, ele é o primeiro youtuber e o YouTube hoje está na vida de todo mundo. Mas vamos ver um trecho do PC em ação. No nerdsexualismo não se fala de sexo, não porque é um tabu, é porque geralmente não se faz muito sexo. Você aí que é heterossexual, você não fala muito sobre dinossauros, por exemplo, porque você também geralmente não entende muito sobre dinossauros. É muito difícil de achar uma parceira sexual que goste de dinossauros e geralmente é uma coisa meio importante gostar de dinossauros. Eu levo essa coisa de dinossauro um pouco sério e geralmente se as pessoas não gostarem dos dinossauros, eu não gosto delas. Mas se elas gostarem de Pokémon ou de tartarugas ninja, pra mim tá também sério. Isso é um vídeo de 5 anos atrás. Né? Exatamente. E aí é que está a história. O PC começou a fazer isso quando ninguém fazia. Ninguém fazia. Ou seja, ficava na frente da câmera e começava a falar um pouco sobre a vida dele, dos dilemas dele. Isso. E ele fez isso muito instintivamente. Não foi uma coisa, eu vou criar um canal no YouTube, né? Ele foi assistir aquele filme Avatar, o ano é justamente 2010, todo mundo falando sobre o Avatar, como o Avatar é importante, mudou a história do cinema e tal. E ele foi com uma expectativa alta, assistiu o filme, chegou lá e viu um filme que ele não achou. Que ele não gostou. Chegou em casa e falou, cara, eu preciso botar isso pra fora. Ligou a webcam, colocou no canal do YouTube e uma semana ele tinha 100 mil visualizações. E ele entendeu que as pessoas queriam ouvir algo que elas não estavam ouvindo. Todo mundo fica falando que tá tudo ótimo, que o mundo tem um monte de coisa legal acontecendo, mas ninguém fala. A gente está falando aí de uma época que o Facebook estava começando a chegar no Brasil, o Twitter ainda era uma novidade, o YouTube ainda era um canal que as pessoas colocavam conteúdo pirata, né? Então tinha muito essa coisa de pegar conteúdo da TV, o filme e colocar lá, não tinha esse lado autoral do YouTube, né? E ele entrou numa época que o próprio site estava começando a investir nisso e conseguiu
pegar um nervo que fez sentido para um público que não estava se enxergando. E aí foi crescendo, como a gente vê hoje. E a gente tem até um vídeo do PC mais recente. Vamos ver. Legal. YouTube, né? Essa ferramenta maravilhosa. Todo mundo quer ser youtuber nos dias de hoje. O youtuber, não é verdade? Que na minha época chama de vlogger, mas a minha época passou há muito tempo, tá ligado? Já faz 6 anos já. Então, youtuber é a profissão que a galera mais quer ter. O que é normal também, porque é mó da hora ser youtuber. Você vai nos lugares, você faz uns vídeos da hora, a galera dá risada. Você também pode ficar meio famoso, ganhar uma grana, ter uns fãs, umas coisas desse tipo. Esse vídeo, meu amigo, é pra você que começou o seu canal agora e não sabe o que fazer. E essa história de hoje, todo jovem, todo garoto, sei lá, de 13 anos, que, sei lá, nos anos 50, 60, 70, queria ser um popstar, um rockstar, um punk, etc. Hoje não quer mais ser isso, não quer ser mais um ator de televisão e quer ser um youtuber. Eu acho que como a gente estava conversando antes daqui da gente estar falando, que é uma questão muito mais em relação a uma geração que já nasceu na internet. Não é uma geração que viu a internet chegar, né, como a gente. A gente viu a hora que as redes sociais vieram, a hora que os bloggers vieram e tal, e essa geração já cresceu com a internet. Então, para eles é muito natural ligar uma câmera e falar sobre a própria vida e tal, e começou a surgir esse movimento que aos poucos foi se caracterizando como uma onda mesmo. Isso não é um fenômeno só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, de influenciadores digitais, né? Se chama de influenciadores digitais. Isso é justamente uma questão que eu vinha comentando o tempo todo com o PC. Por que vocês consideram um youtuber se você está em todas as redes sociais, né? Ele está no Instagram, ele está no Snapchat, ele está no... Por que você ainda é um youtuber? E agora ele está passando por um momento que ele está, inclusive saindo da internet, né? O próprio livro é um começo disso, mas ele está com um seriado que passa, inclusive, todo domingo no canal TBS. Os youtubers estão migrando também para outras coisas. Exato. Né? E aí tem essa coisa de você ter uma geração de artistas que está se fazendo por conta própria. Claro. É um pouco pegando as ferramentas que tem à mão, que todo mundo tem à mão, e começando a criar uma própria carreira. Eles não são simplesmente famosos. Eles começam, às vezes, sei lá, foi na matéria que a gente viu um pouco antes da gente começar a conversar, falava do Resident Evil, que é um cara que começou a falar de videogame. É um cara que dava dicas de Minecraft. Sem maiores pretensões, aparentemente, né? E aos poucos foi crescendo, influenciando cada vez mais gente, e hoje ele está em várias mídias. Inclusive, ele já lançou 2 livros. Você cobriu e tem um interesse particular na questão de tecnologia, não é? Qual é o caminho que você acha? O YouTube vai continuar? É uma coisa que veio para ficar? Ou daqui a 5 anos você acha que vai ser uma outra coisa? Eu acho que o YouTube ele tem a máquina do Google por trás, né? Então, por mais que ele possa passar, o Google está pensando ali o que vai acontecer com essa ferramenta. A gente não viu ainda, por exemplo, a migração do YouTube para as TVs. Que é uma coisa que eu acho que é inevitável que vai acabar acontecendo. Mas, né, como você mesmo falou, essa questão da internet é muito ágil, né? Então, a gente já falou Todo Poderoso Orkut, Todo Poderoso MySpace, são sites que nem existem mais hoje. Isso pode acontecer com o Facebook, isso pode acontecer com o Twitter, pode acontecer. Mas o fato é que as pessoas já entenderam essa nova realidade, que é uma coisa que você não depende de pessoas que vão te descobrir para te levar para fazer sucesso. Eu acho que tem essa... Nem tem muito uma fórmula também, né? Não tem. É muito uma coisa do que o público está interessado num determinado momento. Claro. Então, eu acho que você tem essa nova geração aparecendo que hoje ainda está presa ao YouTube, mas que não necessariamente é uma geração que é refém desse site, né? Que já está se reinventando de algumas formas. Você tem, por exemplo, o Snapchat, que está criando uma nova onda de novos influenciadores digitais, pessoas que só usam o Snapchat e que inevitavelmente passarão para outros meios. E a televisão vai ter que se reinventar para alcançar esse público mais jovem que não está vendo televisão, você acha? Eu acho que já está se reinventando. Já está se reinventando? Eu acho que é uma coisa de, aos poucos, à medida que você tem a própria TV Cultura, que tem um perfil no Twitter, tem um perfil no Facebook, está ouvindo o público. Antes a gente não ouvia o público, né? Eu falo a gente porque eu trabalhei muito tempo em jornais e revistas e tinha uma relação diferente, né? Você tinha a seção de cartas, né? Sim. Algumas pessoas escreviam para os veículos, hoje todo mundo fala. Claro. Né? E é uma coisa que você já tem ali na hora
uma medição do interesse das pessoas. E por que você não é um youtuber? Eu tenho um canal no YouTube que eu filmo shows, sou desses chatos que ficam filmando show. Mas eu, enfim, o próprio PC ficou, pô, você tem que ter um canal teu, tu fala muito de música, tu tem que ser um youtuber de música. Sei lá, eu acho que agora que eu quebrei um pouco a paranoia do vídeo, né? Que eu antes tinha esse receio de aparecer. Num dos vídeos dele que entrevistou você, ele disse, você tem 2 milhões de pessoas assistindo você agora. E você vai ter que fazer um canal no YouTube. Isso ele fica o tempo todo pegando no meu pé. Pode ser que um dia eu faça, assim, não vou prometer nada, não promete. Criar muita expectativa. Tem um trabalho sujo. Tem um trabalho sujo no meu site. www.trabalhosujo.com.br e em todas as mídias sociais também Trabalho Sujo. É isso. E o livro vai ser lançado quando? O livro já está em pré-venda, então quem quiser fazer a reserva é só entrar em qualquer livraria online e fazer essa pré-venda. O título do livro é PC Siqueira está morto. PC Siqueira está morto. Vai ser lançado? Chega nas livrarias no dia 30 de junho e vai ser lançado. A gente vai fazer uma turnê, inclusive, pelo Brasil todo, mas o primeiro lançamento que já está marcado é dia 7 de julho na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Eu e o PC vamos estar lá para fazer autógrafo, tirar selfie com todo mundo. E depois a gente vai fazer essa turnê pelo país. A gente já tem também marcado a presença na Bienal do livro. Vai ser no dia 2 de setembro. É uma ficção, né? A gente não chegou a comentar isso. É verdade. O livro não é uma biografia. É uma ficção. É o meu primeiro livro, como eu falei, e ao mesmo tempo é a primeira vez que eu publico ficção, né? Eu sempre brinquei com ficção em casa, mas nunca quis expor isso. E eu também sempre brinquei na hora que eu estava conversando com o PC, não vamos fazer um livro convencional, né? Então é um livro que tem conversa de WhatsApp, tem quadrinho. É um livro que, na hora que você folhear na livraria, você vai falar assim, não... O que está acontecendo aqui? Eu resolvi fazer uma coisa que fosse um pouco mais provocadora. Foge dos outros livros dos outros youtubers, que é uma biografia deles. Você inventou uma história. E eu queria que... É a história do PC também, né? Claro. Tem muito do PC ali, a gente conversou muito sobre isso. Mas eu queria que isso também fosse um parâmetro para os próprios youtubers pensarem, pô, é isso que eu vou fazer? Pegar o meu canal e transformar num livro de papel, ou eu posso fazer algo além? Alexandre Matias, muito obrigado novamente pela sua presença aqui no Metrópolis. Foi um prazer. Até a próxima. Até. Valeu.